Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dr. Benê Amorim. Hoje vamos falar para você sobre enxaqueca e cefaleia tensional. Qual a diferença entre elas? Uma é bem diferente da outra. Então, fica ligado e você vai saber conhecer as diferenças e como tratar. Então, hoje no canal Dr. Benê Amorim, a gente vai conversar sobre dois tipos de dor que são as queixas que mais levam pessoas a procurar um neurologista, que é a dor de cabeça. E a enxaqueca e a cefaleia tensional são dois tipos de dores que são diferentes entre si e o tratamento também é diferente. Se você tem dor de cabeça ou conhece alguém que tenha dor de cabeça, aproveita e já compartilha esse vídeo. Ajude a promover o canal e ajudar outras pessoas a conhecer melhor sobre essas doenças que são bem comuns e a ajudar a melhorar a qualidade de vida também. Então, se não é inscrito, inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos lá. Bem, para começar, vamos falar sobre enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que característica principal é que ela é uma dor muito forte, costuma ser uma dor latejante, a pessoa sente como se tivesse um coração batendo no meio da cabeça e ela pode acontecer de um lado da cabeça ou do outro lado e às vezes ela muda de posição. Nem sempre a dor que vem de um lado, na outra crise vai ser daquele mesmo lado. Essas crises são crises que costumam levar um tempo de dor que pode durar de algumas horas até 3 dias em crise, né? Então, uma crise de dor muito forte, latejante, que dura de 1 a 3 dias de duração. É comum quem tem enxaqueca ter muita irritação com claridade, com barulho. São pessoas que procuram ficar quietinhas assim no quarto, no escuro, para ver se alivia um pouco a dor de cabeça, né? Então, é bem característico desse tipo de dor. E é comum também essas pessoas começarem a queixar de enjoo. Às vezes a dor ela é muito forte e ela começa a dar náusea, vontade de vomitar e eventualmente até mesmo vomitar. Tem gente que até fala que quando vomita a dor melhora. E essa dor ela tem, por característica, uma ocorrência que ela pode vir ou uma vez ou outra na vida da pessoa, mas mais comum ela vir várias crises recorrentes. Tem pacientes que têm uma crise forte dessa por mês, pacientes que têm uma crise por semana. Então, à medida que a enxaqueca ela vai ficando cada vez mais crônica, ela pode acabar ficando mais frequente também, vindo toda semana, né? E dependendo da intensidade da dor, a pessoa ela pode até não conseguir melhora com o remédio e acabar indo para o hospital para receber medicamento na veia, no soro e dessa forma acabar aliviando e controlando a dor. Tem alguns tipos de enxaqueca que elas podem ter relação com o período menstrual. Então, na mulher, chegando aquele período da menstruação, às vezes alguns dias antes de descer a menstruação, ela pode aparecer. Então essas crises vêm, ficam durando uns 3 dias, 4 dias, e aí de repente a pessoa menstrua e aí segue o ciclo repetindo a cada mês. Nesses tipos de dor, de enxaqueca, é frequente a mulher fazer uso de alguns anticoncepcionais e por conta da queda do nível de progesterona promovido ou pela química natural da pessoa, pela composição hormonal da pessoa, mas também por medicamentos, né, como os anticoncepcionais, tendo crise no intervalo entre as cartelas, né? Essas enxaquecas são enxaquecas que a gente chama menstruais. A enxaqueca ela também pode ter influência da alimentação. Então, funciona da seguinte forma. O paciente ele relata que quando entra em contato com determinado tipo de alimento, passado poucas horas, começa a vir a dor. É como se o
trato digestivo do paciente ele reconhecesse aquela substância e desencadeasse um processo que acaba em gerar dor de cabeça. Hoje a gente sabe que através do nervo vago, que é um nervo que faz a comunicação entre o cérebro e o trato digestivo, eles se comunicam. Então, episódios de dor pode estar relacionado com o que você come, a sua imunidade pode estar relacionada com o que você come, né? Depressão pode ter relação com o trato digestivo, a sua flora bacteriana. Na enxaqueca, como que funciona? Esses alimentos, entrando em contato com o trato digestivo, eles ativam os receptores no trato digestivo que comunicam com o cérebro e aí vem a dor de cabeça. É como um paciente diz, eu acho que eu comi tal coisa e acabou atacando meu fígado, porque veio a dor de cabeça. Na verdade, esse sintoma já pode ser a própria enxaqueca. Então, dor de cabeça quando entra em contato com que tipo de alimento? Vou dar uma lista agora de vários alimentos que são candidatos para causar dor de cabeça. Não é que todos eles causem a dor de cabeça. Então, se você tem dor relacionada com algum desses alimentos, quando eu como tal coisa, saiba que ao longo de toda a sua vida, sempre que entrar em contato com aquele alimento, você está fadado a ter uma crise de dor de cabeça. E o tratamento é evitar entrar em contato com aquele alimento. Que são o quê? Leite e derivados, exceção queijos brancos, né, que eles não teriam tanta influência na enxaqueca. Cafeína. A cafeína ela pode tanto ajudar a controlar a dor, como ele pode causar dor de cabeça. Então, ingestão de café, refrigerantes à base de cola, cafeína, Coca-Cola, por exemplo, né? Mas refrigerantes, de modo geral, podem desencadear dor. Sucos podem desencadear dor de quê? Sucos em pó, por conta do corante que existe nesses sucos em pó. Frutas cítricas, então abacaxi, limão, são frutas que podem gerar dor de cabeça, tangerina. Além delas, banana, abacate, que também pode acabar desencadeando dor de cabeça. Alimentos condimentados, salsichas, linguiças, de modo geral. Alimentos que sejam muito apimentados pode provocar dor de cabeça. Além disso, você também pode ter dor de cabeça desencadeada por shoyu, né, na comida de origem oriental, né, também pode acontecer. E é comum quando você também tem uma dieta muito de alimentos gordurosos, com digestão mais difícil, né? Então, comida quando é muito gordurosa, ou às vezes quando é muito doce, né, doces em excesso, são situações que podem desencadear dor. Às vezes o paciente ele pode ter enxaqueca com a banana, por exemplo, mas não tem com o abacaxi. Pode acontecer, como eu falei, não é que todos esses alimentos causem dor. Mas se você, quando come algum desses alimentos, percebe que passado algumas horas você tem dor de cabeça, então fica um alerta aí. Então começa a monitorizar e ver se isso acaba repetindo com o passar do tempo. Se você perceber essa relação, corte esses alimentos. Beleza? Outras coisas que podem desencadear a enxaqueca. Alteração no ritmo do sono. Então, se você dorme muito ou dorme pouco, você pode ter crise de enxaqueca. Então, se você dorme em excesso, às vezes chega no final de semana, quer dar uma esticada na cama lá, então, se isso você fizer, pode ter dor de cabeça. Ou se de repente você foi dormir tarde, teve que acordar cedo, isso desencadeia dor. Jejum prolongado, ficar muito tempo sem comer alguma coisa pode desencadear dor. A gente orienta que para quem tem enxaqueca, evite ficar por períodos mais do que 3 horas de barriga vazia. É claro que você vai comer coisas adequadas para isso, né? Comer alguma coisa mais leve, né? Um suco, uma fruta que não esteja nessa lista que possa desencadear a dor, né? E seguir um ritmo mais regrado de sono, descanso, atividades físicas e tudo mais. Uma coisa que é importante para você saber, existem 2 tipos de enxaqueca. A enxaqueca simples e a enxaqueca com aura. Qual que é a diferença? Bem, vou falar da enxaqueca simples. Enxaqueca simples, o cara tá lá de boa, passado um tempo ele começa a dor de cabeça.
uma dor na metade da cabeça, latejante, de forte intensidade, que começa a dar enjoo, incômodo com barulho, claridade. Ele vai lá ficar quieto e pronto. Enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura, antes de vir a dor de cabeça, o indivíduo ele pode ter sintomas que lembram como se fosse um AVC. Ele, de repente, perde parte do campo da visão. Ele observa que, por exemplo, a visão dele periférica sumiu, ficou sumida durante uns 30 minutos, depois voltou e, na sequência, vem a dor de cabeça. Então, esse sintoma que aconteceu antes da dor é o que a gente chama de aura. A aura ela pode ser visual, que é o mais comum. Às vezes vê pontos brilhantes, começa a ficar tantos pontos brilhantes que atrapalha a visão, né? Ou ela pode ser também sensitiva, pode começar a ter formigamento. Começou a formigar meu braço, minha perna, durou uns 20 minutos, depois voltou e aí veio a dor de cabeça. E numa forma mais grave, ele pode até fazer com que o indivíduo perca o movimento temporariamente. Então, de repente, o paciente ele começa a ter uma fraqueza no braço e na perna, como se fosse um AVC, e depois normaliza. E aí vem a dor de cabeça. O que tem de importante saber se é aura, a enxaqueca com aura, ou a enxaqueca sem aura? A enxaqueca com aura, ela tem uma relação um pouco maior de riscos de você desenvolver um AVC. Então, havendo uma situação dessa, tanto de enxaqueca comum como enxaqueca com aura, é prudente que você procure um neurologista. Ele vai avaliar, vai ver se realmente se tratou de uma enxaqueca e, se for o caso, pedir alguns exames para poder também iniciar o tratamento. Agora, o exame faz diagnóstico da enxaqueca? Não. Enxaqueca, ela não aparece em nenhum exame até o momento, né? Boa parte das dores de cabeça, eu diria que 90% das dores de cabeça, a gente faz o diagnóstico conversando com o paciente. Conversando, tirando características, né, num serviço de detetive. Característica da dor, quando ocorre, relação com alimentos, com a menstruação, como eu falei, e por aí vai. Então, isso é enxaqueca. O que é outra que a gente vai falar? Cefaleia tensional. Cefaleia tensional, ela já é diferente o comportamento da enxaqueca. Cefaleia tensional é um tipo de dor que ela se manifesta com uma dor em peso, pressão, é uma dor que é mais leve do que a enxaqueca. Ela costuma dar uma dor como se fosse um peso, uma sensação de calor que pega a região, às vezes, muito frequentemente aqui da região do pescoço, da nuca e às vezes no fundo do olho. O paciente ele tem dor que fica lá no fundo do olho e é uma dor de moderada intensidade, contínua, e a cefaleia tensional, ela pode ter pontos de gatilho que a gente fala, onde a gente, palpando, a gente consegue identificar esses nozinhos da musculatura, né? E que são pontos de contratura localizada, que pode acontecer, né? E que vem a manter essa dor com o tempo. A cefaleia tensional, ela pode durar dias, até mais de semanas. É o caso de pacientes que às vezes ficam 2 semanas com a dor de cabeça contínua e vão lá persistindo todos os dias. Ela pode também ter incômodo com barulho, claridade, mas é mais comum isso na enxaqueca, né? Mas a característica é ser uma dor que ela dura mais tempo. É uma dor leve, moderada, mais chata mesmo, e ela tem característica também de ficar muito pior no final do dia. A cefaleia tensional, o cara acorda, tá lá bem, e a dor ela vai aparecendo, ficando cada vez mais forte. Aí chega no fim do dia, o cara tá lá prostrado por conta da dor que está incomodando. É uma dor que ela é muscular, é uma dor que ela é decorrente de tensão da musculatura, daqui da região, em geral da região cervical, né? E acaba, por conta dessa contratura, comprimindo um grupo de nervos que sai daqui da região da nuca e vem para a cabeça. O indivíduo ele pode ter queixa de formigamento na cabeça, às vezes no pentear o cabelo sente que incomoda a escova, o pente, que não é meu caso, que eu não faço isso, né? Então, essa sensibilidade no couro cabeludo é frequente de acontecer. E uma coisa que é bem comum também, o indivíduo que tem cefaleia tensional, ele começar a ter queixas de zumbido no ouvido. Pode ter queixa até de tontura, como se fosse labirintite. Aí vai lá no otorrino, não é labirintite,
Então, não é uma tontura, um zumbido, dor, e aí a gente vai ver é cefaleia tensional. O tratamento disso, normalmente, a gente faz com relaxante muscular, né, para tentar tirar essa tensão da musculatura, né? E de exames a gente costuma investigar para ver se não tem nenhuma alteração na coluna, desvio, né, na região cervical, protrusão discal, hérnia de disco, coisa assim do tipo. Mas normalmente ela é de causa postural. Pessoas que ficam muito tempo à frente ao computador. Agora, assim, pacientes que ficam bastante em home office, por exemplo, né? Ou pessoas que estão num regime de estresse, de tensão, então com carga emocional bastante pesada. Então, depressão, estresse, tensão, nervosismo, tudo isso faz com que você tenha essa contratura. Como tratar uma ou outra das dores? Tratamento da enxaqueca. Tratamento da enxaqueca a gente faz tentando, se o indivíduo tem relação com o alimento, é cortar esses alimentos que causam enxaqueca. Fazendo isso, você já resolve 90% das dores, né? Manter um ritmo de sono regular, evitar jejum prolongado, tomar bastante líquido, atividade física. Esses são mecanismos naturais que você pode fazer. Outras coisas que podem fazer, outras terapias. Acupuntura é uma opção. A gente tem usado hipnose para tratar tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional, né? Fisioterapia, ela tem uma ação mais para cefaleia tensional, né? Que é bem aplicado, né? Por conta da tensão, desvio de coluna. E com relação a medicamentos para enxaqueca, tem uma série de medicamentos. Então, a gente tem medicamentos que vão desde medicamentos para controle de pressão arterial, como medicamentos para controle de labirintite, medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes. É uma lista grande, cada um tem suas indicações e o médico é o responsável por orientar você especificamente o que usar em determinada situação. A tensional a gente faz de orientações gerais, então, evitar ficar muito tempo frente ao computador, exercício de alongamento para dar uma relaxada, tirar os pontos de tensão. Você pode fazer compressa quente nos locais aqui de tensão, na região da cervical, para ajudar a musculatura a relaxar e ter uma noite de sono adequada, né? Exercício físico, pilates é uma opção para controle postural, né? Alguns tipos de fisioterapia para controle da dor, RPG. E com relação a medicamentos, a gente costuma usar os relaxantes musculares, que são mais comuns. A acupuntura tem uma ação muito, muito boa nesse tipo de dor de cabeça. E a hipnose também tem uma indicação bem interessante para também controlar esse tipo de dor. Beleza? Então, se você conseguiu entender a diferença entre enxaqueca e cefaleia tensional e se ajudou, beleza, agradeço. Já deixa um joinha aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e ajude outras pessoas a entender melhor as suas dores de cabeça e a achar um caminho para tratar. Então, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e obrigado. Até a próxima!